E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Vídeo novo e essa semana eu tô aqui para falar sobre o Cosmere, o universo onde se passam a maior parte dos livros do Brandon Sanderson. Esse vídeo vai ser uma introdução bem rápida, mais para falar o que é o Cosmere e uma ordem de leitura que eu acho que fica mais fácil para ir aprendendo os termos, como que funcionam as coisas conforme você vai lendo, né? A ordem de leitura que mais facilita você a entender esse universo, na minha opinião. Então vai ser um vídeo bem simples sobre ordem de leitura do Cosmere e o que é o Cosmere. Vamos lá então. Primeira parte, o que é o Cosmere? O Cosmere é o universo onde se passa a maior parte dos livros do Brandon Sanderson. São vários planetas espalhados numa galáxia anã, com vários sistemas de magias diferentes, personagens diferentes, um monte de coisa. E como que eles se conectam? Bem, a forma mais simples de explicar e de pensar é como se fosse o universo cinematográfico da Marvel, que tem vários filmes, tem a trilogia do Thor, a trilogia do Homem de Ferro, a trilogia do Capitão América, e às vezes esses personagens se juntam num filme mais geral, né, tipo Vingadores, mas eles têm as histórias próprias deles contidas. Então o Cosmere funciona mais ou menos assim. Tem as histórias contidas em cada planeta, as histórias próprias em cada planeta, fechadinhas, de boa, tranquilo de se ler. Não precisa saber coisas de outro planeta nem nada. E tem histórias que precisa mais de um background, de um conhecimento um pouco mais completo sobre o universo, que precisa saber algumas coisas antes de poder ler e entender completamente essa história de crossovers de personagens e tal. Bem, no Cosmere existe 3 planos de existência: o plano físico, o plano cognitivo e o plano espiritual. E tem personagens que são chamados de World Hoppers, que significa que eles podem saltar de um mundo para o outro, eles podem viajar entre os planetas. São esses que mais fazem os easter eggs, né? Que fazem as aparições ao longo da história, né? Tem um que aparece em quase todas as histórias do Cosmere. Ele é um World Hopper, ele pode transitar entre os diferentes planetas. Essa transição, até onde a gente sabe, se dá no plano cognitivo. O personagem ele sai do mundo físico, ele vai para o plano cognitivo e lá ele viaja entre um planeta e outro dentro da galáxia. Não foi bem explorado como exatamente. A gente mais vê eles em vários livros do que sabe realmente como que funciona, né? O Cosmere ainda tá, por mais que já tenha vários livros publicados, o funcionamento mais denso dele ainda é um mistério pra gente. Beleza. Agora, como que eu faço para entender esse universo? Como que eu faço para conhecer ele? Em que ordem é melhor ler os livros para ir aprendendo com o tempo? Conforme você vai lendo, a leitura vai avançando também, né? Nessas coisas de funcionamento do Cosmere, investidura, fortuna, identidade, tem perpendicularidades, aliás, shards. Tem vários termos que a gente vai aprendendo com o tempo, várias coisas, conceitos do Cosmere que a gente vai aprendendo ao longo da leitura desse universo, né? Então, qual é o melhor ponto para se começar? Tem vários pontos por onde se começar e depende muito, sempre depende do leitor. Eu não gosto de trocar de universo na minha cabeça, então dentro do Cosmere eu não gosto de trocar de planeta na minha cabeça, eu gosto de ler tudo que tem publicado daquele planeta para ir ler histórias de outro planeta. Eu não ligo muito para a ordem cronológica do Cosmere, até porque a gente não tem uma ordem completa até agora, né? A gente tem coisas do meio do Cosmere. A história do começo, que vai ser uma trilogia, por enquanto está planejada que seja uma trilogia, que vai chamar Dragon Steel, tá longe de ser publicada. E o final do Cosmere, que vai ser a terceira era de Mistborn, também tá bem longe. Então a gente só tem um meio, então a ordem cronológica não importa tanto na hora de ler, a não ser dentro do próprio planeta, né? Você não vai ler Mistborn 2 antes de ler Mistborn 1, pelo amor de Deus. Mas então, qual que é a melhor ordem para ler? Bem, na minha opinião, o melhor ponto para se começar é em Céu, o planeta onde se passa Elantris. Elantris está planejado que seja uma trilogia também, a gente só tem o primeiro livro publicado por enquanto. E aliás, foi o primeiro livro do Sanderson a ser publicado. Ou seja,
é o princípio dele como escritor ainda. A escrita dele não evoluiu completamente para o ponto que a gente conhece hoje. Então, se você lê Elantris depois de ter lido um Stormlight Archive, a escrita vai parecer mais pobre, mais fraca, porque ele ainda foi o primeiro livro que ele publicou, né? Então tem que dar um desconto. Então é melhor você ler ele primeiro do que você ler ele depois e se decepcionar com a escrita, coisas assim. Mas é um livro bem legal, a história é bem interessante, bem simples. Elantris, em Cell a gente tem Elantris publicado, a gente tem The Hope of Elantris, que é tipo uma cena curta do final de Elantris que foi publicada depois e que é sobre eventos que se passam em Elantris sobre a perspectiva de outros personagens. Então, quando a gente lê Elantris, tem coisas acontecendo. Aí, Hope of Elantris é enquanto essas coisas estavam acontecendo em Elantris, The Hope of Elantris mostra outras coisas que estavam acontecendo. E em Cell ainda nós temos The Emperor's Soul, uma novela, ou seja, um livro curto que o Sanderson publicou e que é completamente sensacional. Ganhou o prêmio Hugo, acho que foi em 2012. É uma leitura fantástica, sabe? É muito bom. Se você quiser completar Cell, então é Elantris, Hope of Elantris e The Emperor's Soul. Hope of Elantris e The Emperor's Soul não tem em português ainda, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas vai saber em que momento você tá assistindo isso. Pode já ter tudo em português, né? Sei lá. Mas a princípio eu vou falar as coisas que tem em português e inglês e aí você decide a ordem que você vai ler. Beleza? Então vamos agora para o próximo planeta, Scandrel. Scandrel é onde se passa uma das principais histórias do Brandon Sanderson, Mistborn, que ele planejava inicialmente que fosse uma trilogia de trilogias e que o sistema de magia do planeta fosse evoluindo com o passar do tempo também. Então, a primeira trilogia é uma trilogia mais de fantasia clássica, espada, essas coisas, um senhor do mal que reina há 1000 anos, bem legal. O primeiro livro é o melhor da trilogia na minha opinião, mas não vem ao caso. A primeira trilogia é mais ou menos isso. A segunda trilogia vai se passar mais ou menos no que é pra gente 1980, o começo da revolução informática, microprocessador, computador, coisas assim. E a terceira trilogia, que vai ser a última história do Cosmere, aliás, que vai fechar o Cosmere, vai ser de ficção científica mais. Viagem intergaláctica, naves espaciais que viajam mais rápido que a velocidade da luz, coisa assim. Esse era o plano inicial, essas 3 trilogias, né? Então, foi publicada a primeira trilogia, eu recomendo que depois de ler Elantris você leia ela, a trilogia da primeira era de Mistborn, né? Só que aí, o Sanderson, antes dele começar a segunda era, ele começou a escrever histórias curtas se passando entre a primeira e a segunda era, que é a primeira era e meia, então, né? As histórias de Wax e Wayne, que são os 2 personagens principais. Vão ser 4 histórias curtas, tem 3 publicadas por enquanto, a quarta deve ser publicada em breve também. Então, o que nós temos publicado em Scandrel por enquanto? A primeira trilogia, ou seja, a primeira era de Mistborn, 3 livros. Nós temos 3 livros da série de Wax and Wayne. Em inglês, nós temos de The Eleven Metal, que é uma história curta que se passa antes do primeiro livro da primeira era de Mistborn, e Mistborn Secret History, que esse assim é bem importante para você começar a aprender coisas de funcionamento do Cosmere, sabe? Bem importante mesmo. Como que eu recomendo que se leia a Ordem de Scandrel? Mais ou menos cronologicamente dentro do planeta, né? Então, ler a primeira trilogia, The Eleventh Metal, é mais... Sabe, não é necessário ler realmente The Eleventh Metal. É legal, mas... sabe, não acrescenta muita coisa pro Cosmere. É bem curto, então depende muito do leitor de novo. Então, lê a primeira trilogia de Mistborn, da primeira era, depois lê Mistborn Secret History, e depois lê a série de Wax and Wayne. Essa é a ordem que eu recomendo, que eu acho melhor para ler as histórias de Scandrel. Vamos agora então para o próximo planeta.
Agora estamos então em Nautis, o planeta de Warbreaker. A ideia do Sanderson é que as histórias desse planeta sejam uma duologia, 2 livros. O primeiro já foi publicado, que é Warbreaker, e o segundo, que ainda não tem data, a princípio vai se chamar Nightblood, que é um título bem sugestivo assim para quem conhece o Cosmere. Interessante descobrir mais sobre Nightblood. Ansioso para isso. Mas Nautis então é isso, sabe? Só tem essas 2 histórias planejadas, né? Então só tem por enquanto publicado Warbreaker. Agora então, quando que eu leio Warbreaker? De novo, tudo sempre depende do leitor, do quão empolgado você tá com uma saga, com o que você quer, a sua empolgação com o que você deseja ler. Por exemplo, se você não está muito animado para ler o Cosmere, para conhecer o universo do Sanderson, e aí você resolve começar com Elantris, mas Elantris não te ganhou. E você não quer começar uma trilogia, né? Você pode ler Elantris e Warbreaker. Por enquanto só tem um publicado de cada história. Você lê eles e você já pode perceber a evolução do Sanderson, da escrita, tudo. São 2 histórias bem diferentes, mas bem interessantes, muito boas, principalmente Warbreaker. E aí pode te ganhar ou não pro Cosmere. Ou você pode ler depois de ler Mistborn. Recomenda-se bastante que se leia Warbreaker antes de Stormlight Archives, porque tem personagens de Warbreaker que world hop pro planeta de Stormlight. Então, recomenda-se que leia antes. Mas não acho tão necessário assim, né? Depende do leitor. Mas já que falei dele, vamos agora pro planeta de Stormlight Archives, Roshar. Roshar, então, planeta de Stormlight Archive, a principal saga do Sanderson, na minha opinião, e a melhor de longe. Ele planeja que sejam 10 livros, dividido em 2 pentalogias, 5 livros, e aí dentro da história vai ter um espaço de 10, 15 anos, e depois outros 5 livros. Temos publicado, por enquanto, 3 livros desses 10 principais. E também o Sanderson, aliás, né, planeja que sejam lançadas algumas novelas, outras histórias curtas nesse planeta. Nós temos Ed Dancer, por enquanto, publicada também, né? Então nós temos do 1 ao 3 de Stormlight Archives, dos 10 principais, e Ed Dancer, uma novela que se passa entre Stormlight 2 e Stormlight 3. Por óbvio, recomenda-se que a leitura seja The Way of Kings, ou seja, Stormlight 1, World of Radiance, o 2, Ed Dancer, essa novela curta, que se passa entre o 2 e o 3, e Wolfbringer, Stormlight 3, também conhecido como. Mas então, a ordem de Roshar é mais ou menos essa, né? Tipo, não tem muito mais o que falar, a não ser que é a melhor saga, na minha opinião. Tem que ler. Muito, muito boa. Mas então vamos agora fechar esse vídeo falando de Taldain e dos outros planetas. Taldain é o planeta que se passa White Sand, que é uma trilogia de histórias em quadrinhos. O Sanderson tem tanta coisa para publicar, né? Tanto livro, tanta história que ele não dá conta de tanta história do Cosmere que ele tem para publicar. Então ele foi procurado por uma editora americana de histórias em quadrinhos para transformar uma das histórias que ele publicaria em livro em quadrinhos. E assim foi publicada White Sand em 3 volumes de história em quadrinhos, né? Eu não li ainda, espero ler em breve, mas a minha prioridade de leitura agora é outra no momento. Parece que é boa, parece que é legal. A história de White Sand é isso, né? Os 3 quadrinhos, 1, 2 e 3 em ordem também, né? Em que momento ler White Sand? Eu acho que pelo menos depois da primeira era de Mistborn. Você pode ler em qualquer lugar, é uma leitura leve, bem, a princípio, conectada, mas bem diretamente com o resto do Cosmere, que a gente vê detalhes, mas sabe, é tão distante que... Então você pode ler depois da primeira era de Mistborn ou depois de Stormlight Archives. Eu ainda nem li, tenho interesse, mas não tenho pressa.
E tem as outras histórias do Cosmere, né? Que não são só esses os planetas do Cosmere. São vários contos curtos que foram compilados e juntados para publicar no Arcanum Unbounded, que é um livro com vários contos do Cosmere, se passando em vários planetas diferentes. Bem legal, algumas histórias dali são excelentes, mas então, sabe, essas histórias são para quem quer conhecer mais ainda do Cosmere, que elas estão bem distantes das histórias principais. Mas eu acho que é isso, então a ordem a princípio que eu recomendo fica Elantris, Hope of Elantris, The Emperor's Soul, Primeira Era de Mistborn, Secret History, Segunda Era, não, Wax and Wayne, a série de Wax and Wayne, depois Warbreaker, depois Stormlight Archive e depois as outras histórias do Cosmere. A princípio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda do Cosmere para falar, mas por hoje foi isso. Muito obrigado e até a próxima.